Vamos então, meus amigos, falar aqui sobre o time do Lanús, os atletas que foram relacionados e tentar entender um pouco mais o elenco do nosso adversário nesse jogo de quarta-feira, tá? O que que a gente pode esperar, com quem a gente deve se preocupar, então, campinho na tela e vamos fazer uma breve análise do elenco do Lanús, tá? Que trouxe aí 22 jogadores, se eu não estou ruim de conta, né? 11, isso mesmo, 22 jogadores que foram relacionados para este confronto. E vamos lá, começando com esta coluna de atletas que eu botei do lado direito aí, só para explicar ausências do Lanús, tá? E é um negócio interessante. O Abel Luciati, esse primeiro jogador que está aí do lado direito aí nessa coluna, é um zagueiro, tá? Um zagueiro canhoto, que vinha sendo titular do Lanús ali em quase todas as partidas, tá? Abel Luciati teve uma lesão no jogo contra o Independiente Medellín, né, o 0-0 ainda das quartas de final da Copa Sul-Americana. Teve uma lesão, inclusive ele treinou em alguns momentos, havia a expectativa de voltar para esse jogo contra o Cruzeiro, mas ainda não está em condição. Tá? Então o Luciati está fora do jogo, é um desfalque importante, porque ele era o zagueiro titular. Quando machucou o Luciati, entrou esse rapaz aqui, o Munhoz, tá? Que é um zagueiro que já jogou lá no futebol italiano, inclusive. O Luciati não é um zagueiro assim tão famoso, tem 31 anos, mas é um cara que vinha aí de boas temporadas. Começou no São Lourenço, passou pelo Tigre e era um titular do Lanús. O Ezequiel Munhoz é um cara já experiente, 34 anos, ele começou no Boca, jogou muito tempo na Itália por Palermo, Sampdoria e Gênova, teve no Leganés da Espanha, passou pelo Lanús, teve um momento lá no Independiente, onde ele não jogou, porque sofreu com problemas físicos, depois voltou a jogar no Estudiantes e voltou ao Lanús nessa temporada. Ele também se lesionou e depois do jogo de volta contra o Independiente Medellín, tá? Aí o zagueiro que entrou na vaga do zagueiro também se machucou. E aí o Nery Domingues, que é um volante também experiente, jogador ali de 34 anos, que chegou a enfrentar o Cruzeiro quando estava no Racing, naquela época que o Cruzeiro jogou contra o Lautaro melhor, né? O Lautaro da seleção, da Inter de Milão, enfim. O Nery Domingues jogava naquele Racing, tá? E se transferiu para o Lanús nessa temporada. Ele é volante, mas vinha jogando como zagueiro. O que aconteceu com o Nery Domingues? Machucou também, tá? Então o Lanús perdeu 3 opções, aí, as suas 3 principais opções para a zaga, e aí eles têm essa provável dupla com o Izquierdos, que é zagueiro mesmo, e com Gonzalo Pérez, que é até mais volante, ele vinha jogando um pouco mais avançado, mas deve jogar como zagueiro contra o Cruzeiro, até porque as outras opções, tanto Cardoso quanto o Irusta, que são jogadores que podem ser zagueiros, são caras que não jogaram nenhuma partida pelo Lanús na temporada, tá? Pelo time principal do Lanús, são jovens, então eles não devem ser utilizados, a dupla deve ser Izquierdos e Pérez. E aí você fala assim, pô, então é na zaga que o Lanús tem problema? Na lateral também, porque o Morgantini, que está aqui, era o lateral direito titular do time. O que aconteceu com o Morgantini? Machucou, lesão grave, inclusive, tá? Vai ficar aí, só volta a jogar no ano que vem, provavelmente. Eles foram lá e contrataram o Leonardo Hara, lateral direito que jogou contra o Cruzeiro pelo Boca Juniors, na Libertadores de 2018. Ele chegou, estreou na última rodada do Campeonato Argentino e machucou, tá? Então ele também não vai para o jogo contra o Cruzeiro. O Leonardo Hara está fora da partida. O Cáceres já ia ser o titular, tá? O Hara seria reserva, mas eles perderam essa opção. O Raul Loaiza, que eu botei aqui, é um volante que era titular do time, era o principal volante deles, e é mais um jogador que acabou se lesionando, aí lesão grave também, tá? E um desfalque essencial aí nesse meio campo do Lanús, porque era um jogador que fazia toda a diferença no sistema de marcação deles. E por fim, a mais nova, né, informação, Toto Salvio, né? Eduardo Salvio, atacante experiente, jogador que atuou no futebol europeu, já tem seus 34 anos, mas ele jogou por Atlético de Madrid, jogou muito tempo no Benfica, teve passagem pelo Boca Juniors e pelo Pumas do México. Ele voltou ao Lanús recentemente, ele que foi formado no clube, disputou inclusive a Copa do Mundo de 2018 pela seleção argentina, é um ponta-direita, né? Eduardo Salvio se lesionou na partida do final de semana contra o Independiente, tá? Derrota por 2-0, que teve até gol de Mancoejo, acreditem se quiser.
Então, mais um desfalque aí no time do Lanús, tá? Eduardo Salvio talvez seja a opção para o jogo de volta, né? Mas para o jogo do Mineirão não veio. E aí nós temos aqui os jogadores do Lanús que estão à disposição, tá? Então vamos falar sobre cada um deles. Começando pelo goleiro aí, Nahuel Losada. É esse rapaz aqui que eu botei ele no, né, como o titular aqui do gol. O Losada é o que falou, né? Deu aquela entrevista que algumas pessoas viram polêmica. Ah, você está provocando o Cruzeiro, falando que o Lanús está destinado a ser campeão, blá blá blá. Enfim, é um goleiro que está fazendo aí uma boa Copa Sul-Americana, tá? Em 8 partidas da competição, ele sofreu 5 gols. Era goleiro do Belgrano, tá? Inclusive defendeu o pênalti, né? Contra o Independiente Medellín, tá? No jogo da Sul-Americana anterior. Então, o Losada é o goleiro titular. Teve algumas falhas recentes? Até teve, tá? Mas na Copa Sul-Americana tem feito um bom torneio, é um goleiro aí de 31 anos. O Aguirre, Alan Aguirre, é um goleiro experiente, 34 anos, é reserva, tá? Jogou muito tempo no Vélez, tá no Lanús desde a última temporada, é fake dó, inclusive, tá? Mas vai ficar lá no banco de reservas mesmo, não deve ser acionado a menos que aconteça algum problema com o Losada. Aqui na zaga, como eu citei, Esquerdos e Gonzalo Pérez devem ser os titulares. O Esquerdos é mais um que jogou contra o Cruzeiro na Libertadores de 2018. Na época, ele estava no Boca Juniors. Atualmente está com 35 anos, tá? E é outro jogador que apareceu para o futebol com a camisa do Lanús, fez uma longa trajetória em outros clubes e agora volta para casa, né? Para encerrar a carreira e aí no seu clube de coração, provavelmente, embora eu não seja, se ele é de fato torcedor do Lanús. Mas ele se destacou no futebol argentino, foi lá. Jogou por Santos Laguna, boas temporadas no Santos Laguna do México, 5 anos de Boca Juniors, passou pelo Sporting Gijón da Espanha, tá? Já é um zagueiro veterano, mas é um zagueiro de boa bola aérea, então é importante a gente ficar esperto com esse jogador, tá? É veterano, não tá na melhor fase, mas contra o Cruzeiro todo mundo fica bom, então a gente tem que abrir o zoião. O Gonzalo Pérez é um jogador mais jovem, tá? Ele tem ali aproximadamente 80, 82, enfim. Ele não é um jogador tão alto assim, cria lá do Liverpool, do Uruguai, tá no Lanús desde a última temporada. Acho um bom jogador, tá? Acho um bom jogador Gonzalo Pérez aí, pode ser volante, pode ser zagueiro, pode ser lateral direito. Deve jogar aqui na quarta zaga ao lado do Esquerdos. O Cardoso, como eu citei aí, é um garoto que não jogou nenhuma partida, tá? Leonel Cardoso, ele tem 20 anos, nunca jogou pelo time principal do Lanús. Acho que não vai ser contra o Cruzeiro que ele fará a sua estreia, mas foi relacionado, é uma opção. Aqui o Lucas Irusta é um outro jogador que pode ser zagueiro ou pode ser lateral direito, tá? Ele tem 21 anos, também nunca jogou pelo time principal do Lanús, tá? Então é outro jogador que a gente pode considerar aí como possível zagueiro, mas não é muito provável que seja utilizado. E eu tô falando sobre isso só para mostrar como que o Lanús perdeu opções para defesa, viu, gente? Tanto que trouxe 2 meninos que nunca jogaram pelo time principal. E aí, o lateral direito deles titular é o Cáceres, jogador paraguaio, que é um bom lateral, inclusive, tá? Juan José Cáceres tem 24 anos, ele que apareceu bem com a camisa do Racing, teve um problema físico, aí foi emprestado ao Lanús, acabou agradando e ficou. Ele jogou as 2 partidas do Paraguai na última data FIFA como titular, tá? Hoje ele é titular da seleção paraguaia, não que isso seja necessariamente, né, uma prova de qualidade, mas ele não é um lateral ruim, tá? É um lateral que apoia bem, tem orelhinhas de abano? Tem, né? Mas, enfim, é a vida, cada um tem suas características. Cáceres é um jogador perigoso, tá? Um lateral para a gente ficar atento. E do lado esquerdo, o Julio Soler também é um lateral esquerdo de muita qualidade, tá? É um jogador que, inclusive, é titular do Lanús em toda a temporada, 33 jogos já, e ele esteve com a seleção principal da Argentina nessa última data FIFA, tá? Ele foi para os 2 jogos com a Argentina, não chegou a entrar em campo, mas ele tem jogado pela seleção de base e disputou a Olimpíada também, tá? Jogou 4 partidas da Olimpíada e deu uma assistência. Bom lateral esquerdo, Soler, apenas 19 anos, um jogador também para a gente abrir o zoião, tá? Apoia bem e tem boa qualidade na marcação. Esse jogador tem boas virtudes, é um dos nomes aí para a gente prestar atenção. Esse outro aqui, o Otávio Ontiveiro, é outro jogador promissor da base do Lanús. Esse já tem 3 partidas pelo time principal do Lanús e normalmente defende a seleção argentina sub-20, tá? Ele tem 18 anos,
não teve mais minutos ainda, justamente porque tem um jogador muito bom, né? Que é o Soler, que é titular por aqui. Mas o Ontiveiro é também uma promessa do Lanús, é o reserva que, caso precise, substituir Julio Soler durante o jogo. Passando aqui para o meio-campo, esse é um setor problemático para o Lanús. Eu já citei os desfalques aí na zaga, que acabaram sendo também desfalques no meio-campo, né? Tanto que o Gonzalo Pérez, que era volante, virou zagueiro, e o Nery Domingues, que virou zagueiro, está machucado, fora de combate. Então o Lanús deve ter como dupla de volantes contra o Cruzeiro o Boggio, que é um jogador uruguaio, e o Biafori, tá? O Biafori é um pouco mais primeiro volante, a gente pode dizer assim, tá? O nome dele é Felipe Penha Biafori, tem 23 anos. Ele começou na base do River Plate, passou por Arsenal de Sarandi e se consolidou no Lanús. É volante, zagueiro, é um jogador mais camisa 5 mesmo, tá? O Biafori deve ser o primeiro homem aqui de contenção. O Boggio, tá? Luciano Boggio, 25 anos, uruguaio, começou lá no Defensor do Uruguai, passou pelo River Plate e está no Lanús desde 2022. Ele já é um pouco mais segundo volante, meia, tá? É um jogador de mais saída para o jogo. Inclusive, na última partida, Lanús 0, Independiente 2, o Boggio deu assim, como é que eu posso dizer? Uma voadora, pisou na cara de um brother aí, tá? Uma bola alta, ele não foi de propósito, viu, gente? Ele deu tipo uma solada do Bruno Henrique no Flamengo e Corinthians, foi o que ele fez lá no Campeonato Argentino, foi expulso direto, tá? Mas Biafori e Boggio devem ser os dois volantes titulares do Lanús. No time ideal, os dois eram reservas, tá? Então tem esse detalhe para a gente ponderar. Não é a dupla de volantes titular do Lanús. E aqui as outras opções. Esse menino aqui, eu chamo de menino porque ele é menino mesmo, Mariano Geres. Não sei nem como é que fala o nome dele, Geres, realmente não conheço. É outro que nunca jogou profissionalmente pelo Lanús, tá? É jogador da seleção argentina sub-20, jogou aí na última data FIFA, inclusive, tá? Mas Mariano Geres é outro volante, disputou o Mundial Sub-17 no ano passado, tá? Ele e o Ontiveiro também, mas o Geres nunca jogou pelo Lanús e é outro garoto que foi relacionado por necessidade do Zielinski. Esse rapaz aqui, o Fávio Álvares, ele era até mais meia, ele não é propriamente volante, tá? Ele é um jogador de um pouco mais de recurso técnico, ele teve bons momentos, jogou lá no futebol dos Estados Unidos, só que ele tá meio sem moral, viu? O último jogo dele foi um Huracan 3, Lanús 0. O jogo tava 2-0, ele foi recuar uma bola pro goleiro, recuou errado, entregou um gol, e desde esse jogo, nas últimas 4 partidas, ele não saiu do banco, tá? Tá meio sem moral aí o Fávio Álvares, que é um meia de 31 anos, tá no Lanús nesse ano passado teve no Colón, jogou no Tajeres, jogou no Pumas, jogou no Los Angeles Galaxy, no Atlético Tucumã, enfim, é um jogador bem rodado aí, já teve momentos muito bons, tá? É um meio-campista canhoto, tem uma canhotinha boa, à direita nem tanto, tá? Inclusive esse passe que ele erra é de pé direito, deve ficar no banco. E aqui as opções mais ofensivas, tá? Esses aqui são os prováveis titulares: Cabreira, Marcelino Moreno e o Ramiro Carreira, tá? Não confundir Carreira com Cabreira, são jogadores diferentes. Mas vamos começar pelo bom, tá? O bom do Lanús é o Marcelino Moreno, é o principal jogador do time. É o que a gente pode chamar de craque? É o craque do Lanús, tá? Se ele é craque ou não, aí é a opinião de cada um, mas ele é o craque desse time do Lanús. 42 jogos na temporada, 10 gols e 10 assistências. Ele que se destacou também com a camisa do Lanús, né? Foi lá no clube argentino que ele apareceu para o futebol. Foi para o Atlanta United, jogou nos Estados Unidos aí por 3 temporadas, onde ele era inclusive mais ponta do que camisa 10. Jogou no Coritiba em 2023, né? O Coritiba acabou sendo rebaixado, e aí ele foi para o Lanús, tá? Que pagou um dinheirinho importante nele aí, algo na casa de 3 milhões de euros para contratá-lo. Ele está fazendo o melhor ano da vida, tá? O Marcelino Moreno está sendo um camisa 10 completo. Ele é um jogador que cria jogada, que dribla, que faz gol, que dá assistência, está fazendo realmente o melhor, é o melhor momento da carreira dele, tem feito uma ótima Copa Sul-Americana até o momento, tá? Em 10 partidas, 2 gols e 4 assistências na Sula, mas é um cara muito determinante no jeito de jogar deles, e é um jogador muito perigoso. Então o Cruzeiro precisa ter uma atenção muito especial com esse camisa 10, tá? Porque é um jogador de muito recurso técnico, muita habilidade,
Zagueirada, não entra de primeira não, porque vai tomar drible, tá? E esse cara gosta de dar uns cortinhos de wing eleven, tá? Ele é habilidoso, ele é bom de bola. Abre o zoião aí, Cruzeiro. Abre o zoião com o Marcelino Moreno, tá? É o 10 deles. O garoto que tá aqui, que eu botei como opção aqui, é um meia, um garoto também, Agustin Rodrigues. Esse já tem um pouco mais de vivência, né? Desde 2021 que ele está frequentando aí o time principal do Lanús, mas ele não é um jogador que conseguiu até o momento se firmar. Ele pode ser meia, pode jogar um pouco mais pelos lados, tá? Foi relacionado aí também, não tem muita perspectiva de ser utilizado contra o Cruzeiro, tá? Mas Agustin Rodrigues, 20 anos, é também uma opção. Aqui na ponta direita, o provável substituto do Toto Salvio, né, é o Cabreira, tá? Bruno Cabreira, que é um atacante de bastante velocidade, um cara que joga aberto pela direita mesmo. É jovem, tá, gente? Tem apenas 21 anos. E detalhe, 3 jogos apenas pelo Lanús, tá? Ele tem apenas 3 jogos com a camisa do Lanús. É um jogador que foi pouco aproveitado até o momento. Veremos aí se realmente vai ser ele o titular nesse jogo. O Salvio vinha jogando todas, né? Mas se lesionou. É o que os setoristas argentinos têm pontuado como principal opção, tá? Um outro jogador aqui do setor, que é bem experiente, em dado momento foi até pedido aqui no Cruzeiro, há uns 5 anos atrás eu lembro disso, é o Lautaro Acosta, né? Que é ponta direita de fato, um jogador de 36 anos, só que o Lautaro Acosta, ele já está numa reta final de carreira, tá? Ele começou no Lanús, teve uma passagem na Europa pelo Sevilha e pelo Racing Santander, ele não jogou bem, aí ele foi para o Boca Juniors, também não funcionou, e aí ele voltou para o Lanús em 2014 e está desde 2014 de forma sequencial no clube, tá? O Lautaro Acosta, se a gente somar todos os jogos dessa temporada, os 17 jogos da temporada, a gente vai chegar a 429 minutos, ou seja, ele foi titular em apenas 2 jogos, tá? E veio do banco em 15 oportunidades. Então eu diria que é muito improvável que o Lautaro Acosta seja titular nesse jogo contra o Cruzeiro, porque fisicamente é um jogador que não está tão bem, né? Ele já é um pouco mais veterano, mas certamente vai entrar no segundo tempo porque tem alguma qualidade, tá? E ele é um ídolo do Lanús, é um jogador super querido, né? E veste a camisa 7 do Lanús, tá? Então o Lautaro Acosta deve ficar para entrar no segundo tempo. E aqui na outra ponta tem essa disputa aí de Ramiro Carreira ou Aquino, que pode virar até os dois jogando juntos, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas o que acontece? Ramiro Carreira é o nome dele, viu, gente? 30 anos, é um meio-campista, pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar pela direita, pode jogar como meio-campista e até como volante. Inclusive, o Carreira jogando tem uma possibilidade dele fechar como um terceiro volante em diversos momentos e tornar esse time do Lanús um pouco mais competitivo. O Ramiro Carreira, o que chama a atenção nele é que ele é o famoso chuta-chuta, tá? Ele é um jogador que abriu espaço, ele vai mandar para o gol. Pé direito, pé esquerdo. Ele teve momentos muito bons no Atlético Tucumã e no Arsenal de Sarandi, marcando bom número de gols, inclusive. Nessa temporada pelo Lanús, 35 partidas, 2 gols e 3 assistências. Mas é um cara que chuta forte de fora da área, tá? Você tem que ficar esperto com esse jogador também, até pela polivalência. O outro aqui, o Aquino, já é um jogador um pouco mais habilidoso, requintado, tá? Ele é bom de bola, tá? Dylan Aquino tem 19 anos, é uma das grandes promessas desse time do Lanús. Em 13 jogos nesse ano, ele marcou nenhum gol, na verdade, mas deu 4 assistências. É bem habilidoso esse rapaz, viu? Dylan Aquino foi titular em algumas partidas aí, como na vitória por 3-1 sobre a LDU, tá? Que foi a última vitória do Lanús, né? No dia 21 de agosto. E é um jogador que certamente vai ser utilizado contra o Cruzeiro, tá? Talvez não seja titular, mas eu acho que vai para o jogo sim. Então, vou botar o Dylan Aquino aqui na de fora. E aqui no comando de frente, né? O Walter Bou é o centroavante titular do Lanús, tá? Camisa 9, jogador de 31 anos. O Bou, que é irmão do Bou, né? Talvez vocês lembrem-se de Gustavo Bou, que ficou um pouquinho mais famoso, né? O Walter não teve tanto brilho assim, mas o Gustavo Bou, que é um pouquinho mais velho, tem 34, chegou a brilhar em determinado momento com a camisa do Racing, né? Foi jogar nos Estados Unidos, enfim. Mas nesse momento, o irmão bom da família é o Walter, viu, gente? O Gustavo Bou, inclusive, está sem clube. O Walter Bou faz uma bela temporada pelo Lanús. Em 37 partidas, ele tem 19 gols marcados e deu 3 assistências.
Ele que teve em 2021 uma temporada pelo Defensa e Justiça, que ele também tinha marcado 19 gols, aí teve duas temporadas um pouco abaixo, e nessa ele está fazendo muito gol de novo. Ele começou no Rinácia, passou pelo Boca Juniors, teve um momento no Vitória em 2018, em que jogou contra o Cruzeiro também, tá? Mas pelo Vitória ele fez apenas 8 partidas, não marcou nenhum gol, tá? O Walter Bol tá vivendo aí um momento um pouquinho abaixo, ele não marcou nas últimas rodadas, tá? Mas é o principal artilheiro do time, né? E assim, tem alguns gols muito bonitos, viu? Gol de bicicleta, é um jogador perigoso aí, não é esses artilheiros que só batem pênalti, não, tá? Walter Bol é um bom centroavante. Aí outras opções, o Leandro Dias, que é um centroavante bem jogador de área mesmo, tá? Ele que foi bem no Lanús na última temporada, tinha marcado 14 gols, vinha de boas temporadas pelo Estudiantes. Nesse ano deu uma queda de desempenho, tá? Em 17 partidas são 2 gols e 2 assistências para o Leandro Dias, que está sofrendo um pouquinho com a parte física, ele teve lesão, mas também acabou perdendo espaço por causa da boa fase do Bol, né? Como o Bol está jogando muito bem, é difícil encaixar esse jogo com 2 centroavantes mais o Marcelino Moreno, então acaba que o Leandro Dias perdeu espaço na atual temporada. E o outro centroavante aqui, o Jonathan Torres, é um jogador de 27 anos, 30 jogos nessa temporada, 3 gols e 3 assistências. O último clube dele foi o Querétaro, do México, e ele já jogou no Sarmiento de Junín e no Almagro. Esse é um centroavante de bola aérea, aquele jogador ali de tentar fazer uma pressão, né? Fisicamente um cara que corre muito, que tem força. Tecnicamente não tem tantos recursos assim, tá? O melhor atacante do Lanús hoje é o Walter Bol, o Leandro Dias também é perigoso, o Jonathan Torres seria o terceiro nome, mas dependendo do perfil do jogo, né, pode ser ele que o técnico acione justamente para brigar um pouco mais com os zagueiros, porque é um jogador muito combativo. E aqui a gente tem o provável 11 do Lanús, tá? Loçada no gol, esquerda 12 Pérez, Cáceres e Soler. Biafore e Boggio, Marcelino Moreno como camisa 10, Ramiro Carreira, né? O Bruno Cabreira e Walter Bol. Uma hipótese que a gente não deve descartar é montar um trio de volantes aqui, tá? Por exemplo, o Ramiro Carreira voltar, ser um meio-campista aqui mais à esquerda, o Bodio mais à direita, o Biafore como um 5. E aí você pode ter o Cabreira na ponta direita, o Marcelino Moreno aberto na ponta esquerda, é um papel que ele fez no Coritiba e pode fazer no Lanús também, e o Walter Bol como referência no ataque. Da mesma forma, o técnico pode optar por jogar com o Aquino, deixando o Cabreira no banco. Deste modo, ele pode jogar com o Marcelino Moreno na ponta direita, isso aqui também é possível, e o Dylan Aquino joga como ponta esquerda, tá? Nessa estrutura. Outra hipótese, joga o Marcelino Moreno de camisa 10 e o Ramiro Carreira vem ser ponta direita. Ele também já fez esse papel em diversas oportunidades, tá? Só para mostrar um pouco das principais variações desse time do Lanús, não é um time muito inventivo, não tem muita presepada tática, tá? Mas é um time que nos seus bons momentos da temporada jogou muito certinho, muito bem agrupado, tá? Coletivamente funcionou, não ganhou nos últimos 9 jogos, tá? O Lanús vive um momento ruim na temporada. Eu sei que o do Cruzeiro também é ruim, mas o Lanús vive uma temporada complicada. As lesões têm pesado muito para ele, da mesma forma que as lesões pesam para o Cruzeiro e pesam para qualquer outro clube.